Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Esta é mais uma edição do Seminário Internacional, transmitido aqui pelas redes sociais. E esta é a publicação desta sexta-feira, dia 18 de dezembro. E neste seminário, você assiste aulas rápidas e objetivas, para que você entenda com clareza o projeto de Deus para a sua vida. E hoje nós vamos abordar o tema O Espírito Santo e a Saudação, uma advertência, com o pastor Gedeuti Gueiros. Irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta aqui no nosso mini seminário internacional. O assunto tratado na terça-feira passada, no dia 15, ficou bem claro a respeito do Espírito Santo. A figura do sangue derramado no Calvário, figura do Espírito Santo derramado no Pentecostes. O texto que nós lemos foi para entendimento dos problemas, dos perigos, né, a respeito de não entender o momento que estamos vivendo. Está aqui em Hebreus 10, 29, diz assim: de quanto maior castigo cuidais vós ser julgado merecedor aquele que pesar o Filho de Deus. Então, maior castigo. E tiver por profano o sangue do testamento, que é o sangue de Jesus, a vida, que ele derramou no Calvário, com o qual foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Vejam só, meus irmãos, aqui está uma advertência para o homem dos nossos dias que se levanta para blasfemar contra o Espírito Santo. Aqueles que já tiveram uma experiência, eles agora negam essa experiência. Isso se chama blasfêmia contra o Espírito Santo. Querem ver o que Jesus fala a respeito em Mateus capítulo 12, verso 31? Observem bem. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E diz o texto, nem nesta vida, nem na outra. Não é? Agora, o texto seguinte, nós vamos ver em Hebreus, capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santíssimo pelo sangue de Jesus. Então, sem o sangue, você não entra. E a ousadia que nós temos é usar a figura do sangue, o sacrifício de Jesus, que é o seu Espírito, que é a forma como nós entramos diante do Deus Todo-Poderoso da eternidade. Diz assim, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 19, diz assim, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então vejam só, a mesma figura do sangue, a mesma figura do cordeiro, a mesma figura do sangue sem mácula, sem pecado. Então, o sangue que Deus apresentou para o homem, não é o cordeiro que o homem apresenta. Então, dizendo, ainda em Hebreus capítulo 9, verso 20, dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Não tem outro. Então, para selar um testamento, está o sangue de Jesus, aqui o Espírito Santo. E Paulo diz assim, vós estáis selados pelo Espírito Santo da promessa. E quando o homem nega este selo, ele se levantou contra o Espírito Santo e não tem salvação nem nessa, na outra vida. E Jesus diz assim, quem pecar contra o Filho tem perdão. Contra o Pai, sim, mas contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nessa, nem na outra vida. Agora vamos ver, meus irmãos, a beleza da figura do sangue e o seu sacrifício lá no Apocalipse, no capítulo 5, verso 9. Onde a grande multidão estará de uma vez para sempre, diz assim, e cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E ainda no texto seguinte, que queremos ler de Apocalipse 10, 7, 14, diz o seguinte,
E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Meus irmãos, o mundo está aí na tribulação, mas a igreja tem lavado o seu sangue, as suas vestes e branqueado no sangue do Cordeiro de Deus. Ainda no verso 1 do capítulo 21 de Apocalipse, a visão que está sendo proclamada aí para aqueles que serão vitoriosos. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Meus irmãos, aqui nós temos a expectativa daqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que não voltam atrás, aqueles que não negam a experiência que tiveram com Deus. O mundo se esquece, mas nós não podemos nos esquecer e devemos ter em mente, dia após dia, minuto após minuto, o clamor pelo sangue de Jesus nos nossos corações. Quando vier uma palavra em sentido contrário, clame pelo sangue de Jesus e mantenha a sua posição, porque enquanto você estiver na comunhão, você será chamado em comunhão com o Senhor. Essa é a figura maravilhosa do Espírito Santo na sua vida. E eu vou terminar lendo com os irmãos, aqueles que nos acompanham, Hebreus 10, 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Está se referindo ao projeto de Deus de vida eterna para o homem. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.